Fala meu bom, fala meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje, cara, eu tinha pensado, eu ia comentar assim, nos últimos 4 episódios, que foram os episódios do mês passado, eu fiz como se fosse um mini curso de pré-socráticos, tá? O meu entendimento de aquele curso ali não deu certo, tá? Não, tipo assim, não deu certo em termos de visualização. Ah, eu gostei muito, Homer, tudo bem, você gostou, mas assim, ó, o YouTube, cara, a gente vai pelo número de visualização. Se vocês não tancaram aquilo ali, tipo assim, de ter pouca gente assistindo, isso aí é um. É, a gente vai deixar isso de lado, tá? O que é uma pena, porque na minha opinião, aqueles 4 episódios ali é um negócio único no YouTube, né? Não tem ninguém fazendo um trabalho mais ou menos parecido com aquilo ali no YouTube, né? De pegar e te explicar, ó, tudo mastigadinho, bonitinho, ó. Tal pensador falava tal coisa, ele tá respondendo tal pensador de tal escola, essa escola pensava desse modo, e papapá. Então, isso é na minha opinião, assim, só pra falar, assim, meio que eu achei, assim, eu achei que em nível de qualidade tá bem bom, saca? Só que ao mesmo tempo, os ouvintes não ouviram, né? Então não quiseram clicar. Então o que eu pretendia fazer, assim, é mudar a abordagem, né? E aí a gente volta pra um negócio que em seguida eu falo pros ouvintes, né? Eu digo assim, às vezes o ouvinte comenta, não, eu gosto quando você faz uns vídeos maiores, mais densos e tal, né? Tudo bem, cara, eu entendo que tem pessoas que gostam disso, mas esse tipo de vídeo, cara, isso aí, se você é o cara que gosta de vídeos longos, mais teóricos e tal, que nem, cara, você é uns 10% do público. Você é em torno de 10 a 15% do público, tá? Todo o resto não tanca, tá? E aqui, como a gente tá no YouTube, eu vou seguir o que o YouTube quer, que seriam vídeos um pouco mais simples, tá? Não tão pesados de ouvir, tá? Porque, por exemplo, aquela série de pré-socráticos, né? Falar de ontologia é difícil, né? Ontologia é um negócio que o cara tem que gostar de ontologia pra estudar, né? Então, acabou que, assim, o que eu penso, assim, mais, eu acho que a gente vai seguir até o fim do ano, mais ou menos, antes de eu entrar de férias, é que eu vou tentar fazer vídeos mais leves, né? Mais, talvez vídeos mais voltados a alguma coisa que eu possa relacionar diretamente com a sua vida, tá? E daí o que eu tinha pensado em fazer essa semana, né? Essa semana eu terminei de ler um livro do... Acho que eu não tô com ele aqui. Não tô com ele aqui, cara. Tinha que ter separado. Eu terminei... Essa semana não, na verdade, no começo do ano, eu terminei de ler um livro de contos do Lovecraft, o escritor Lovecraft, né? Do Cthulhu e tal, né? E eu falei, cara, eu vou fazer um episódio comentando assim o que eu achei dos livros do Lovecraft. Até tinha um ouvinte que já tinha me pedido pra falar sobre isso também, né? E eu falei, vou falar um pouco sobre o Lovecraft, né? Mas acho que o Lovecraft vai ficar pro próximo episódio, né? Porque nesse episódio de hoje, cara, um ouvinte tinha me mandado um texto aqui pra ler, tá? Ele fez um episódio aí patrocinado, o cara mandou uns trocos aí lá pro Hernani, né? Daí o Hernani falou, quer topa fazer um episódio sobre isso? Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Então, assim, obrigado aí pelo apoio, o pessoal que apoia. Às vezes os caras mandam um super thanks também lá nos vídeos, eu vejo, assim, chega. O negócio desgraçado do super thanks, de você, é que você não tem como agradecer a pessoa pelo super thanks. Tu não... Tipo, não tem como responder obrigado, entendeu? Valeu, assim. A pessoa te manda e você, tipo, vê que a pessoa te mandou mostrando. Não sabe como responder, ou pelo menos eu não sei responder, tá? Então, os ouvintes que mandam uma contribuição aí pro NVP, meu muito obrigado, né? Quem mandou uma contribuição pedindo para eu fazer um episódio sobre isso, sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, é o Daileon, o Gigante Guerreiro, né? Que é um inscrito já bastante antigo do canal. Bastante antigo, não sei quão antigo, mas ele deve ser meio inscrito faz aqui uns 3 anos, 4, não sei, né? Mas é um cara que escuta há bastante tempo. É um cara que quase nunca comenta em nada dos vídeos, né? Tem uns ouvintes que o cara escuta. Eu não entendo, cara.
Tem uns ouvintes que eles escutam o canal, faz uns 5 anos já que o cara escuta o canal, o cara escuta todos os episódios o cara escuta, e o cara nunca comenta nada, assim, não faz comentário algum em episódio, assim, ele, tipo assim, ele só escuta, e eu não sei nem se as pessoas dão like, né? Mas eu tenho esses ouvintes, cara, que são uns ouvintes frio e calculista, que o cara só escuta o episódio e vai embora, tá? Um desses caras é o Daileon Gigante Guerreiro, que ele é meu inscrito já fazem muitos anos, mas ele comenta aí, cara. Ele comenta, sei lá. Ele faz um comentário a cada 6 meses, mais ou menos, no meu canal. Mas um abraço pra ele, né? Ele mandou uma contribuição aí e pediu pra eu dar uma lida num texto aqui, comentar um texto. E é o que a gente vai fazer hoje, né? Esse texto aí que tá na tela, que é um texto bastante grande, tá? A gente vai ler com calma, tá? Inclusive, diga-se de passagem, achei muito interessante o- os caras que montaram isso aqui montaram tipo num formato de PDF gigantesco, né? Interessante, porque é um formato bastante interessante para você ler no celular, por exemplo, né? E eu não sei fazer isso, não sei fazer um PDF desse modo, mas enfim. Daí eles me pediram também para mandar um abraço para um grupo. O nome do grupo é Vegeta, Jaspion e Sasuke, né? Você já vê que é o grupo dos ouvintes médios. Eu sempre sou meio receoso de mandar salve pros grupos dos ouvintes, porque o cara não sabe quem que tá no grupo do ouvinte, né? Então quando vê o cara mandou um salve aí pro grupo Vegeta, Jaspion e Sasuke. Daí semana passada, daí na próxima semana o cara vai assistir, aparece os caras do grupo sendo levado, botado num camburão lá, aparece a reportagem dentro no Fantástico. No Fantástico aparece os ouvintes do cara indo lá. E o PC também aparece dizendo, não, brincadeira, não. Pesqueira não dá pra acusar o Pesqueira daquilo que supostamente ele fez, porque ele não foi condenado, né? Mas aparecem uns caras assim meio esquisitos, né? Então a gente não sabe o pessoal do grupo. Então, mandando um salve aqui pro pessoal do grupo, né? Deixa eu olhar de novo, deixa eu dizer o nome de novo aqui que eu me esqueci já. Mas se tiver um cara aroused no grupo e tal, isso aí, ó, não tenho nada a ver com isso aí, tá bom? E também, ó, não me botem em grupo, cara. Eu não gosto de estar em grupo nenhum, cara, né? Vocês vão me incomodar. Às vezes os caras me jogam nos grupos lá no Telegram, bicho, eu só pego e saio. Não quero participar de grupo. Então cara, se aparece alguém aí em algum grupo dizendo que sou eu, não sou eu, porque eu não participo de grupo nenhum de nada, tá? Mas um salve então pro grupo Vegeta, Jaspion e Sasuke. Por que eu não gosto, cara, de participar de grupo? Eu não gosto de participar de grupo, meu bom, porque eu não tenho tempo pra ficar lendo. Eu sou bastante ocupado, e não é querer dizer, tipo assim, ele é o ocupadão e tal. Não, é que eu não posso ficar. Eu não posso ficar horas e horas olhando a tela do meu celular, cara, pra responder mensagem de grupo e tal, né? Então. Por quê? Porque se eu fizer isso, cara, digamos assim, ó, se eu começar a entrar em grupo pra responder coisa e tal, não sei o que, são 1 ou 2 horas do dia que você poderia estar fazendo algo muito mais útil do que ficar respondendo coisa. Por exemplo, você poderia estar jogando DayZ. Quer dizer, DayZ, cara, quer dizer, agora, eu vou parar de jogar 2 horas de DayZ por dia pra responder mensagem num grupo? Não vou, cara. Não vou. DayZ, todo mundo sabe que é muito mais importante. E, e é isso, gente. Tá? Então, caso alguém queira pedir algum episódio sobre alguma coisa, né? Contanto que não seja Jorgice, contanto que não seja as coisas que o cara vai ter que pagar a cesta básica e tal, você pode entrar em contato com o Hernani. Daí manda uma contribuição lá pro Hernani. O Hernani me fala, se não for um assunto que dê problema, eu posso até gravar. Se for assunto que dá problema, eu vou dizer que não vou gravar, tá? E é basicamente isso, gente. Tá? Bom, vamos dar uma olhada no texto que o ouvinte mandou. O episódio sobre Lovecraft acho que vai ficar pra semana que vem ou pra semana que vem da semana que vem, né? Dependendo do que eu for fazer.
Deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui. Tá, 10 minutos. Fiz uma. Por que eu não comecei direto, né, cara? Pô, isso é uma coisa que. Isso é uma coisa que eu fico bravo comigo mesmo, saca? Eu queria ser bem objetivo nas coisas que eu falo. Tá? Mas eu não consigo, eu fico meio enrolando às vezes pra começar as coisas, né? Mas também, assim, são coisas que eu precisava ter falado, né, cara? Eu precisava ter, tipo assim, como a partir de agora eu vou fazer episódios mais leves, eu sei que vai vir ouvinte, que o cara vai reclamar, quer dizer, não, porque eu queria ter um episódio mais denso e tal. Né? Então era preciso que eu fizesse esse aviso pra ti, tá? Então, sei lá. Bom, o texto que o ouvinte mandou, tá? A gente vai ler com calma aqui, né? Passando um caminhão aqui, só um momento. O texto se chama Liberdade, entre aspas. Eu sou muito tiltado quando alguém põe alguma palavra entre aspas, né? Homero, entre aspas, filósofo, auto-intitulado filósofo. Eu sou muito tiltado quando alguém põe uma palavra em liberdade, em aspas, pra ser irônico, cara. Porque eu já vi isso aí tantas vezes ser usado nos cursos de humanas, né? Tipo assim, falando de tal pensador, falando de tal filósofo, que é, tipo, é como se fosse uma forma de chacota, né? O pessoal se referia bastante ao Olavo de Carvalho desse modo, né? Auto-intitulado filósofo. Tá, mas ok, né? Liberdade. Liberdade moderna significa ser escravo de impulsos. Com, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Não. O cara já começa discordando do título, assim. É que, tá, mas é que também. É que assim, ó, existem períodos da filosofia, tá? Um período que se chama modernidade e outro período pós-modernidade. Né? A modernidade é mais ou menos um período da filosofia que ela vai desde que começa em Descartes, que o nosso ministro da Educação, o Weintraub, falava Descartes, né? O S você não lê, cara, em francês, é Descartes, né? O Descartes, né? Até o E é meio mudo, né? Mas você não lê o S, né? Mas a modernidade começou com o Descartes, que nem diria o ministro Weintraub, né? E ela vai até mais ou menos o Nietzsche. Né? O Nietzsche, ele é o pai da pós-modernidade. Então são dois períodos diferentes. Né? Só que é interessante porque o Nietzsche, quando ele funda a pós-modernidade, ele não dá um nome de pós-modernidade, ele não tá falando em pós-modernidade, né? O que volta é aquilo que eu falei, né? O movimento, ele não pode se definir de um ponto de vista histórico, né? Então, que nem aquela coisa que eu falei sobre o fascismo. Olha, o fascismo, ele é histórico, é claro que é. Mas ele já existia antes, né? Do mesmo modo, o Nietzsche, quando ele tá falando sobre... Ele é o fundador da pós-modernidade, mas ele não dá um nome de pós-modernidade. Tá? O nome pós-modernidade, ele vem só depois, acho que vem lá nos trabalhos, se eu não me engano, do Adorno e do Horkheimer, não tenho certeza, né? Mas assim, ó, a liberdade no sentido moderno, tá? Usando assim, sendo bem preciso em termos filosóficos, a liberdade no sentido moderno não significa ser escravo de impulsos, tá? A liberdade no sentido moderno, ela tá subordinada a princípios racionais universalistas, né? Que seria pega o exemplo do Kant, né? Então, assim, você é livre para quê? Você é livre para agir se a máxima da tua ação possa vir a ser algo universalizável, né? Que são isso aí os famosos imperativos categóricos lá do Kant, né? Então, assim, a liberdade no período moderno não é um negócio absoluto. A liberdade no período moderno é um negócio que é restringido pelo uso da razão, né? Que vai gerar os princípios categóricos universais, né? Então,
Por isso que tá, tipo assim, por isso que o texto tá errado aqui, ó. Liberdade moderna significa ser escravo de impulsos, né? Agora, o que eu acho que talvez seria mais certo seria falar liberdade pós-moderna significa ser escravo de impulsos, né? Agora, se você considera a pós-modernidade, né, como modernidade, aí tá correto o texto, né? Mas existe uma diferença muito grande entre a liberdade dentro da filosofia do Kant, que é um pensador moderno, se você comparar com a filosofia do Nietzsche, que é um pensador pós-moderno, né? Então são dois tipos radicalmente diferentes de liberdade. Então, assim, nem sempre nos tempos modernos a liberdade significa ser escravo de impulsos. Né? Especificamente na filosofia do Kant, não é assim. Né? A liberdade é uma. É você. Tem um texto do Kant que chama. Como é que é? Beantworte die Frage, was ist Aufklärung, algo assim, né? Que o pessoal chama só de was ist Aufklärung, né? Que é o que é esclarecimento, né? Que é um texto muito bom de ser lido em alemão, diga-se de passagem. Né? O único texto do Kant que eu já li em alemão, assim, que é tancável de você ler em alemão é o Was ist Aufklärung, porque é porque esse texto em específico do Kant, eu tô saindo de uma tangente aqui, mas eu já volto. Eu já volto. Esse texto do Kant foi um texto que ele foi feito, né, para um concurso, né, e daí ele escreveu numa linguagem não acadêmica, né. Então ele é um texto muito bom de ser lido. Né? Em português, o nome do texto é Resposta para a Pergunta o que é Esclarecimento, né? Onde ele vai falar exatamente o contrário do que está aqui no título desse texto, né? O Kant ele vai dizer que, na verdade, assim, a liberdade ela significa você ser senhor da sua própria vida, né? E você faz isso através do uso da razão, né? Então, você se autocomandar, no caso a razão seria como se fosse um princípio de autodeterminação, né? E a pessoa livre seria uma pessoa racional, né? Então, assim, eu não sei, cara. Eu entendo, assim, a crítica que as pessoas fazem à modernidade, né? Mas se tu for pegar a modernidade quando ela foi idealizada, quando ela foi criada lá no racionalismo e tal, ela não tinha esse potencial de libertinagem, de impulsos, de desejo, de sensibilidade. Não, a liberdade significava tu ser racional, né? Que é justamente o oposto a você ser um escravo dos teus impulsos, tá? Então, já li o título do negócio e já travei aqui. Desculpa. Vamos tentar aí seguir, porque eu sou muito lerdo, cara, pra ler e comentar um texto, né? Mas então, assim, ó, pra te dizer, assim, o que eu penso, assim, só eu acho que o título ficaria mais apropriado, por exemplo, se isso aqui fosse um título de um orientando meu, de alguém assim, cara, eu faria uma sugestão para que ele trocasse a modernidade pela pós-modernidade, né? Mas é isso. Então, liberdade moderna significa ser escravo dos impulsos. O que significa liberdade? Veja este artigo em forma de vídeo aqui, tá? Não vamos ver em forma de vídeo, a gente vai ler porque a gente não tem preguiça, né? Qual das duas pessoas a seguir é mais livre? Um viciado em drogas, um viciado em drogas. 2. Um homem comum que só não é viciado em drogas porque vive em um país onde as drogas são regulamentadas ou envergonhadas de forma a torná-las difíceis de obter. Qual das duas pessoas é mais livre? Eu acho que a 2, cara. Eu acho que a 2 é mais livre. Porque essa discussão, assim, sobre dorgas, né? Sobre a liberdade, e seus ANCAP adoram isso, né? Não, se você tem que ser livre pra, se quiser usar dorgas, pode usar e tal. Mas isso é uma coisa que eu pensava quando eu tava, acho, no mestrado, né? Eu tinha uns colegas meus, e eu não vou citar nome porque não precisa, né?
Mas às vezes eu tava na aula, cara, e às vezes os caras saíam no intervalo, tá? E os caras voltavam, tipo, sei lá, 1 hora depois, cara, do intervalo. Ou às vezes saíam mais cedo da aula, cara, né? Às vezes o que é um negócio que atrapalha, né, o professor. O professor tá explicando ali, o camarada pega, levanta e vai embora, né? Mais cedo, né? E, e os caras saíam pra fumar os negocinhos lá deles, né, cara? Os meus colegas. E, e eu ficava pensando assim, né, cara? Pô, esses caras não. Sei lá, cara. A liberdade é isso, cara, né? Porque a conduta deles, naquela época, eu olhava assim e não me parecia a conduta de alguém livre, saca? Me parecia a conduta de alguém que tinha que sair mais cedo sempre na aula pra fazer o negócio lá, né? Então, parecia que eles estavam sendo comandados mesmo por uma força externa, saca? Então, quer dizer, e isso é uma discussão também bastante interessante de um ponto de vista filosófico, né? Será que alguém deve ter a liberdade de poder perder a sua própria liberdade, né? Porque quando a gente fala num cara que é viciado em drogas, a partir do momento que ele se vicia em drogas, ele perdeu a sua própria determinação, ele perdeu a sua própria liberdade, né? Então, será que alguém... Isso é uma pergunta que eu não sei, não tenho resposta, tá? Mas será que alguém deveria ter a liberdade de poder perder a sua própria liberdade? Né? De optar por perder a sua própria liberdade? Será que alguém deveria ter a liberdade de abrir mão da sua própria liberdade ao usar um produtinho desse? Não sei, né? Mas os meus colegas, todos eles eu olhava assim, eu falava assim, pá, mas esse cara aí não... Sabe? Primeiro que eu olhava assim, eu já tinha o asco natural, assim, que eu olhava assim, falava, eu olhava pro sujeito assim e falava, mas que gentalha, vai sair mais cedo, mas que gentalha, sabe? Meio Kiko do Chaves, gentalha, gentalha. E... Mas eu olhava assim, pá, mas olha esses caras, bicho, sabe? Eu ficava, puta que pariu. E, e lá na pós-graduação eu era full Sasuke, né? Eu entrava assim na sala, pegava e ia pra um canto, sentava lá e ficava anotando o que o professor falava e depois ia embora. No intervalo eu ia, pegava um café e voltava pra sala e ficava mexendo no celular, né? Não quero papo com essa gente, não quero conversar com essa gente e não quero ser amigo dessa gente, assim, não é um pessoal que me agrada conversar, tá? Então, durante a pós-graduação eu fui muito Sasuke, né? Eu fui muito assim de estar na minha e não querer papo, assim, o que é um problema, porque ser amigo desse pessoal, né? Principalmente quando a gente fala em professores, é uma coisa que te ajuda muito em indicações, né? E o mundo acadêmico, em muitos casos, ele é indicações, né? Se tu é amigo de alguém, você é convidado para tal coisa. Se você não é convidado, tá? E não só o mundo acadêmico, acho que o mundo corporativo também é desse modo, né? O único, no Brasil, o único lugar onde você tem mérito mesmo, assim, no negócio é funcionalismo, é ser um funcionário público, é você passar num concurso, entendeu? Daí você tá lá porque você estudou pra um caramba pra passar, né? E não tem isso, vai entrar amigo de fulano de tal, sabe? Isso aí não existe, né? No funcionalismo público, o que é um negócio bastante paradoxal, né? Porque a gente tem a ideia de que, olha, na iniciativa privada existe o mérito. No Brasil não é bem assim. No Brasil, às vezes, o mérito, assim, né, é porque fulano, o cara entra e já é promovido porque é filho de fulano de tal, que é amigo de não sei quem lá, que botou o cara ali na empresa porque não sei o que, e pá, promovido, né? Enquanto isso, o cara, o Betinha que tá trabalhando pra valer na empresa, o cara não é promovido, né? Ou ele promove uma mulher que daí tu bonita, assim, tu olha assim, pá, essa aí deve estar, né, com o chefe, essa aí deve ter alguma coisa com o chefe, cara. Né? Por, e isso é interessante, né, cara, na iniciativa privada, que seria, olha só como o Brasil é um lugar estranho, né? Na iniciativa privada, que é um lugar onde deveria haver o mérito, não tem mérito, né? Em muitos casos não tem mérito. O que existe é de você ser amigo de fulano de tal, que ser filho de não sei quem lá, né? E daí, claro, daí vai vir os caras que nem o ratão, cheio do coping, e vai dizer o seguinte, não,
mas contato social também é seu mérito e tal. Isso aí tem também, né? De certo modo, é um certo mérito, né? Mas em muitos casos não, né? Em muitos casos o cara nasceu o filho do Ike Batista, e daí consegue um emprego. Então quer dizer, às vezes você não tem mérito nenhum, né? E às vezes o contato social é um mérito, né? Mas no meu caso eu não queria contato social com aquelas pessoas. Então eu abri mão de ser uma pessoa com bastantes contatos em sociabilidade, porque eram uns usuários desses produtinhos aí, cara. Que não dá, cara. Tá? E então é isso, gente. Mas como é que eu cheguei nisso? Ah, daí eu tava falando do funcionalismo, né? Enquanto isso, o funcionalismo não, né, cara? Funcionalismo. Tá lá o Betinha numa prova, sentado numa cadeira lá fazendo uma prova. Do lado pode estar a mulher lá, nota 9, 10, cara, né? Querendo ser delegada, com as unhas tudo bem pintadinha e tal. Do outro lado pode estar o filho do desembargador de não sei o que. Não interessa. Quem tirou a nota mais alta entra. Acabou. Então, se o Betinha realmente for melhor, ele pega a vaga da mulher bonita e pega a vaga do fulano de tal, filho de não sei quem lá, né? O que parece algo, tipo assim, é difícil, né? Quer dizer, porque parece que parece que todo o negócio do Brasil tá invertido, né? Quer dizer, então a área que deveria ser meritocrática, que deveria ser indústria, comércio e tal, não é meritocrática. A área meritocrática é a área do funcionalismo público, né? Então, quer dizer, você já tem uma inversão já do negócio, né? Por isso que a elite intelectual brasileira é uma elite intelectual do funcionalismo público, né? Por isso que esse país é comandado por advogados. Daí tu entende o negócio, né? O Brasil é o país do. Você sabe com quem você está falando? Não, você sabe com quem você está falando? Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Você sabe com quem você está falando? Tu sabe com quem você está falando? O Brasil é isso. E isso aí já tá lá desde os tempos do. Isso aí já é uma tradição representada na literatura brasileira já desde os tempos do Lima Barreto, lá do Triste Fim de Policarpo, né? Mas enfim, vamos seguir o texto aqui, senão eu não vou vencer nunca esse texto. Vamos seguir, vamos ver o que o autor aqui do texto. Quem que escreveu esse texto aqui, bicho? Tem um autor aqui? Não tem autor até onde eu saiba. Diz aqui Luke Schmidt XYZ. Não sei quem é esse cara, mas vamos seguir. A maioria das pessoas modernas terá uma espécie de dissonância cognitiva, uma espécie de falha em sua matriz aqui. Na visão moderna da liberdade, a liberdade significa a capacidade de fazer o que você quer, sem que o governo ou a sociedade lhe diga o que fazer. Então, o viciado em drogas deveria ser mais livre. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando ele está falando em liberdade, eu vou considerar que ele está falando em pós-modernidade. Tá? Não vou ficar implicando toda hora. Tá? Segue o vídeo. Mas, ao mesmo tempo, isso parece errado. 2 provavelmente vive uma vida melhor. Ele é mais adequado para tomar mais e melhores decisões. Alguém viciado em drogas é altamente limitado no tipo de vida que tem que viver para cumprir seu vício. Sim, exatamente que nem o exemplo que eu estava te dando lá dos meus colegas, né? Que o cara tinha que sair mais cedo da aula, toda sexta-feira o cara tinha que sair mais cedo da aula para cumprir o ritual ali, né? Do vício, né? Mesmo os libertários radicais provavelmente dirão que 2 está em um lugar melhor, mas podem atribuir as coisas a 1. A necessidade de ter mais disciplina e que eles inventarão alguma história sobre por que drogas inequivocadamente ruins ou pornografia ou coisas perigosas devem ser permitidas de qualquer maneira. É que o problema, assim, do libertarianismo é que eles pensam, assim, eles pensam através de uma ética de princípios, né? Então, assim, mas meio estilo kantiano, assim, né? Mas, na verdade, eles têm aquela coisa de não agressão, né? Você faz o que você quiser, contanto que você não agrida o outro e tal, né?
que não é aceito, por exemplo, você roubar em hipótese alguma, né? Porque o roubo seria como se fosse uma forma de agressão e tal. Mas, assim, na verdade, sim, existem casos e casos em particulares, né? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo, que essa é uma pergunta extremamente difícil do ANCAP conseguir responder. Que é uma pergunta, inclusive, que o Kant tinha bastante problema em responder, né? Que é o seguinte, cara. Deixa eu tomar uma água aqui. Existe um caso onde supostamente seria permitido, seria eticamente bom você roubar um ser humano. Vou te dar uma justificativa racional pro roubo aqui. Supondo, vamos pegar um exemplo assim, ó. Supondo que você tem um amigo, né? Seu amigo tem uma arma, né? Seu amigo, certo dia, né, descobre, seu amigo é casado, certo dia ele descobre que a mulher dele está dando para um outro cara, né? Esse seu amigo vai lá, né, e decide que vai churrascar a própria mulher, né? Agora, você, que é um amigo dele, você sabe que ele tá com a cabeça quente, você sabe que ele tá que ele vai se arrepender daquilo no futuro, né? Tu sabe que não é o correto, que ele vai pensar melhor e tal. E daí o que você faz? Você pega, sabendo que ele tem uma arma, você pega e esconde a arma desse seu amigo. Ou seja, você roubou a arma desse seu amigo, né? Seu amigo vai ficar desgraçado da cabeça, vai, cadê minha arma que eu não acho? Ah, você pegou minha arma? Não, não peguei nada, não sei e tal, né? Ah, tá contigo? Não, não tá. Ah, porque eu vou churrascar minha mulher, não sei o que e tal. E... Vamos aumentar um pouco o exemplo. Se seu amigo ele era casado com a mulher, ele tem um filho com a mulher, ele ia churrascar a mulher, churrascar a criança, ele ia churrascar ele mesmo depois, né? Mas ele não fez isso. Ele não fez isso por quê? Porque você roubou a arma dele, né? Então, assim... E a questão é, cara, nesse caso, você acha que você estaria autorizado a roubar alguém? O que você acha? Se você é um ANCAP, você vai dizer que o roubo não é aceitável em hipótese alguma. Então você deveria dar a arma pro seu amigo, né? E daí se ele churrascar a mulher, bom, azar o dele, é o que ele fez, né? Agora, perceba que você salvou uma vida. Aliás, você salvou a vida do seu amigo, você salvou a vida da mulher do seu amigo, você salvou a vida do filho ou da filha do seu amigo, né? Ao roubar a arma, né? Então, nesse caso, o que é mais importante? Você salvar uma vida ou você não roubar alguém, tá? E eu, na minha opinião, eu acho que o princípio da vida é mais importante que o negócio de ser honesto, tá? Então, em alguns casos, como esse exemplo que eu estou te dando, é mais importante você salvar a vida de alguém do que ser honesto, né? O Kant tem uma discussão mais ou menos. O Kant diz que você não pode mentir nunca, né? Porque a mentira, ele tem toda uma justificativa racional aqui que eu não vou entrar aqui, mas ele diz que a mentira não é uma ação moral universalizável, não está dentro dos imperativos categóricos e tal. E que tu tem que ser honesto sempre, né? Isso é um modo racional de ser, né? Agora, o Kant, né? Ele tem um exemplo que é dado assim, né? Digamos que alguém... vamos inverter o exemplo ainda. Vamos inverter o exemplo, né? Eu falei do negócio do roubo, né? Agora vamos falar de outro exemplo, né? Supondo que esse seu amigo, né, ele foi traído pela mulher e tal, e ele quer pegar a mulher e ele tá com a arma, né? Daí a mulher chega e entra na sua casa pedindo ajuda. Você esconde ela na sua casa, né? Daí o seu amigo bate na porta, né? Dá uma coronhada assim na porta, assim. Fulano de tal, minha mulher tá aí? Preciso resolver uma coisa com ela. Minha mulher tá aí? Sim ou não? Agora, se você é um cara kantiano, você não pode mentir nunca, você vai dizer sim, ela está aqui dentro. Daí o seu amigo vai entrar e vai churrascar a mulher. Agora, se você é um cara que valoriza mais a vida do que a honestidade, né? Se você é um cara realmente que o princípio da vida ele está em uma posição maior do que a honestidade, você estaria no direito moral
de mentir para esse seu amigo e dizer que a mulher dele não estava ali, né? Então, a questão, assim, quando você pensa em termos universais, né? Quando a tua moral é uma moral universalista, você acaba caindo nesses problemas, né? Então, quando tu tem lá um universalismo kantiano, que você não pode mentir nunca, né? Você acaba tendo esse... Estão falando comigo aqui no... Eu tava falando em Kant. Pera aí, eu vou terminar o que eu tô falando, já respondo. Quando você tem uma moral universalista, você acaba caindo em situações desse tipo, né? Olha, se eu não posso mentir nunca em hipótese alguma, nem que seja para salvar uma vida, né? Ou quando um libertário diz que não, você não pode roubar alguém nunca, você também não pode roubar, nem que seja nesse exemplo do seu amigo que você roubou a arma dele, né? Você não deveria ter roubado a arma dele. A arma dele deveria ser dele e ele ia churrascar a mulher dele. Um outro exemplo que dá também é o exemplo do louco, né? Se o louco tem uma faca e ele quer usar a faca pra matar alguém, você tem que dar a faca do louco pro louco. Porque a faca é do louco. Ou seja, a propriedade privada, que seria a faca, é de uma outra pessoa que não é você. Então, você não pode violar a propriedade privada do próximo, né? Segundo a doutrina ANCAP, né? Nem que seja para salvar uma vida, né? Então, nesse caso, você seria obrigado a dar a faca do louco para o louco, e o louco vai lá e churrasca as pessoas, provavelmente vai te churrascar também junto, né? E esse é o problema de você pensar uma ética universalista, tá? E isso é um problema que existe, na minha opinião, dentro da filosofia do Kant, né? Por isso que eu acho que as éticas eudaimônicas são mais interessantes, tá? Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Esse é um problema que existe na filosofia do Kant, e esse é um problema que existe também para o libertário. Então o libertário ele vai dizer, não, a propriedade privada é absoluta, a arma é do cara, então você tem que dar a arma pro cara, mesmo que ele for matar a própria mulher, né? E o louco tá com a faca, não, mas a faca tem que ser dada pro louco, porque afinal é a propriedade privada do louco. Então você dê a faca pro louco e o louco vai usar a faca e vai te churrascar. Agora, se ele te churrascar, ele violou o princípio ético da agressão e ele deve ser preso, né? Mas daí não adianta nada porque você já foi churrascado, né? Então, esse tipo de ética, né, que eu não lembro se é o termo deôntico, né, que chama ética deôntica, né, não sou muito preciso com relação a isso, né, mas esse pensar ético através de princípios universais, né, ele vai invariavelmente te levar a máximas morais, né, e essas máximas morais elas vão entrar em contradição com a realidade, porque a realidade não funciona exatamente do modo que um libertário pensa, que um kantiano pensa, né? Só vou responder o WhatsApp aqui rapidinho. Um amigo meu da vida real aqui, ele quer caminhar hoje de tarde. Que horas são agora? Tá, acho que dá pra caminhar. Beleza, vamos caminhar. Se exercitar um pouco, né, cara? Ficar... vamos caminhar, só estou gravando episódio aqui. Daqui a pouco termina. Tá. E daí, assim, né? É bom exercitar, cara. Porque agora eu moro no Rio Grande do Sul, né? E aqui o tempo aqui é um horror, né? O tempo aqui no Rio Grande do Sul. No inverno agora, cara, quando sai sol, sai tipo só um dia, dois só na semana, cara. E daí tem que aproveitar pra ir caminhar, bicho. Sair um pouco, arejar um pouco a cabeça, né, cara? Senão o cara fica que nem aqueles. Fica que nem os ouvintes, o cara fica no quarto o dia inteiro, né? Mas vamos seguir o texto, né? Mas tu entendeu essa coisa do Kant? Onde seria racional, onde seria não racional, mas seria não racional porque não é universal, mas seria aceitável você mentir para salvar a vida de alguém, assim como é aceitável você roubar a propriedade de alguém, em alguns casos específicos, para salvar a vida de uma pessoa, né? No caso da arma, no caso da faca, do louco e tal, né? Mas um ANCAP não pensa desse modo. O ANCAP vai dizer para ti que a arma tem que ser dada para a pessoa e a faca tem que ser dada pro louco, né? Liberdade clássica.
Na realidade, desde o iluminismo, temos uma compreensão distorcida do que é liberdade. Liberdade iluminista é apenas liberdade de seguir perfeitamente os caprichos dos impulsos e vícios indiscriminadamente. Não, isso aqui tá errado. Isso aqui seria... Esse conceito de liberdade seria um conceito pós-iluminista. Tá? Seria um conceito pós-moderno. Né? Porque assim, o iluminismo ele gera o modernismo, né? E o modernismo ele vai gerar o pós-modernismo. Né? Mas o período modernista, que seria esse período kantiano, tá? Você seguir os impulsos e vícios indiscriminadamente é condenável. Tá? Na filosofia do Kant é condenável tu ser um escravo dos teus próprios vícios. E o Kant é um iluminista moderno. Tá? Agora, no pós-modernismo, se tu pega lá a filosofia do Nietzsche, você seguir impulso e vícios e a sensibilidade, na verdade, é algo bom porque ele é visto por Nietzsche como uma vontade de vida. Tu tá seguindo uma vontade de vida. Né? Então, a pulsão de vida, né, que diz, né? Mas tá. Então, assim, não tá correto isso aqui. Não sei quem escreveu e tal, mas é isso. Né? Então, assim, não sei se tu entendeu o que eu disse. Não é possível afirmar que a liberdade no iluminismo é vista desse modo. Né? Os pensadores iluministas não pensam desse modo. Quem pensa desse modo são os pensadores do pós-modernismo. Né? Agora, se você pensar que o pós-modernismo é uma consequência do modernismo e o modernismo é uma consequência do iluminismo, talvez por tabela estaria correto isso aqui. Né? A tradição cristã. Os cristãos expuseram a visão clássica de liberdade com muita clareza. Paulo escreve que todos os homens são escravos de Cristo, ou escravos do pecado. O homem moderno, eu não sei, eu não conheço o Paulo, né? Qual Paulo que é o bíblico? E aonde ele fala isso, né? Não sei, então eu estou confiando aqui. Paulo escreve que todos os homens são escravos de Cristo ou escravos do pecado. O homem moderno quer retrucar que não quer ser escravo de nada, quer ser seu próprio senhor, mas isso não existe. Alguém pode ser guiado por Cristo, ou mais geralmente por princípios morais consistentes, moderação e premeditação. Ou pode abandonar a pretensão de moralidade e, por definição, seguir seus impulsos para a fornicação, abuso de substâncias e vida imprudente em geral. Esses mestres também não são equivalentes. Ser escravo de um não... Peraí que eu não... Peraí, vamos de novo. Deixa eu botar meus óculos, cara, que esse fundo preto com letra branca aqui tá difícil, peraí. Esses mestres também não são equivalentes. Ser escravo de um não é nada como ser escravo de outro. Ser escravo de um não é nada como ser escravo de outro. Escravos do pecado estão envolvidos em um comportamento incoerente e incontrolável. Seguir os caprichos sexuais de alguém pode ser um comportamento inconsistente e impensado, de alguém que gosta em um segundo e fica enojado no próximo. Pode significar alguém explodindo de raiva e emoção. Este homem, entre aspas, livre, um escravo do pecado, é limitado apenas pela consideração prática de que ele pode ser pego ou envergonhado por puritanos. E isso pode diminuir sua capacidade de seguir seus impulsos. Né? Na verdade, se for pegar lá na filosofia pós-moderna, né, você seguiu, por exemplo, o desejo, aqui ele está citando o desejo sexual, né? O desejo sexual na filosofia pós-moderna, ele é visto como uma vontade de vida. Então você tem relações sexuais porque você quer perpetuar e passar a vida, né? Então o desejo sexual é um desejo de vida, né? Então um exemplo que se dá é que quando alguém está doente, o libido da pessoa diminui, porque a pessoa já não tem mais tanta vida dentro de si. Então quando a pessoa está bem de saúde, né, o desejo sexual da pessoa aumenta, né? Muita gente fala com relação, por exemplo,
a academia, né? Quando você faz academia e você consegue botar um shape bom, a teu desejo sexual vai aumentar, né? Porque tu tá fomentando a vida dentro de si e a consequência da vida é o desejo sexual. Agora, existe um porém, que eu acho que é o que ele tá tentando mostrar no texto, de que o desejo sexual, do modo que existe hoje, ele é uma coisa que é usada para escravizar pessoas, né? Você tem aí a famosa cultura do o que é uma angina, se não um desejo do escravo, um escravo do desejo sexual, né? O que é, por exemplo, um Whindersson Nunes da vida, né? Olha o quão desgraçada foi a vida do Whindersson Nunes, cara, desde que ele se juntou com aquela mulher lá, que até separou já. Mas o desejo sexual, o desejo, ele é um negócio que escraviza as pessoas, tá? Ele é um aspecto natural da vida, importante da vida e tal, que representa um desejo de vida, mas e de perpetuar e gerar uma vida, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, o mundo que a gente vive, ele é um mundo onde esse desejo ele é usado para escravizar pessoas, tá? Então tem um lado bom do negócio, né? E tem um lado ruim, né? E o que o autor do texto está querendo dizer, eu acho que está correto, é que o mundo que a gente vive é um mundo que prega esses valores ruins, né? Impulsos não são o homem, né? Tem uma fotinha aqui, isso faz tanto sentido, dele tá lendo um texto sobre niilismo, né? Interessante a metáfora aqui, ó. Ele tá lendo um texto sobre niilismo. O bonequinho tá lendo um texto sobre niilismo. Deixa eu botar a tela cheia aqui. Pô, tinha que ter feito isso antes, né, cara? Não. Tela cheia não. Pera aí, só um pouquinho. Aqui, pera aí. Impulsos não são o homem. Isso faz muito sentido, né? Ele tá lendo um texto sobre niilismo, né? E embaixo dele aqui você tem uma bebida, um cigarrinho lá daquele negócio. E o site lá que tem a propaganda do Brasino, o jogo da galera. E é interessante que ele tá embaixo de um guarda-chuva, né? Ou seja, ele tá embaixo das sombras, né? E o sol ele tá tapando o sol, né? Ou seja, o sol, a luz como a luz dentro da filosofia ela é vista como uma metáfora da verdade, né? Do bem, da verdade e tal. Eu já até falei sobre isso num outro episódio que eu falei que da energia solar e tal, né? Então ele tá tapando a verdade, né? E o negócio que tapa a verdade dele é esses vícios, e esses vícios existem por causa do pós-modernismo nihilista, né? Na verdade existem amplificados, porque o vício em si, ele sempre existiu ao longo da história, só que antigamente você tinha um arcabouço moral, você tinha uma pauta moral que meio dá uma segurada nos vícios, né? Então quando você vive no mundo moderno, pós-moderno que a gente tá, que é o mundo onde Deus morreu, né? Deus está morto, né? Então você não vai ter mais um arcabouço ali que vai te salvar desses vícios e você vai acabar, a consequência direta é que você vai virar um escravo dos próprios vícios, né? E tem um texto do Dugin, que agora não me lembro a referência, né? Mas o Dugin, quando ele tá falando sobre niilismo, quando ele tá falando sobre o mundo que a gente vive, que é o mundo do fim da história, né? Quando ele tava falando sobre aquela metáfora do Deus está morto, quando a gente fala Deus está morto, a nossa geração ainda tem uma noção do que seria Deus, né? Mas a próxima geração, se continuar do jeito que tá, ela nem vai saber, ela não vai nem ter um referencial. Então, a gente é a geração do Deus está morto, né? A próxima geração é a geração de quem? Quem que morreu? Quem que está morto? Hã? Deus? Como assim Deus? Sabe? Então cada vez. Então, tipo, a gente tá entrando num estado bem pior que a gente até. A nossa geração ela tem um referencial de Deus ainda, né? Mesmo que seja esse referencial de que Deus está morto. A próxima geração nem o referencial do Deus morto vai ter, né? Então a gente vai. Ou seja, talvez a nossa geração ainda não tenha chegado no niilismo verdadeiro, assim.
porque a gente ainda teria um referencial de Deus por trás da gente, né? Enquanto que a próxima eu não sei, né? A próxima daí, que nem eu disse, não é questão, olha, Deus está morto, é quem está morto? Quem? Hã? Entendeu? O estado de niilismo que o mundo pós-moderno vive ainda não chegou no máximo ainda. O máximo, segundo lá o Dugin, vai ser dado quando sequer você vai ter uma referência sobre Deus. Sequer você vai discutir se Deus está morto ou não, porque vai ser um negócio que não vai estar importando mais, né? Mas enfim, vamos seguir aqui para não deixar o ouvinte depressivo. Se olharmos para o mundo moderno como se ele tivesse desejos e objetivos para nós, certamente parece que ele está tentando induzir o maior número possível de pessoas a serem escravos do pecado. As pessoas não têm mais identidade em quem realmente são, mas em preferências acidentais formadas ao longo de anos de busca por impulso. Seus fetiches sexuais, dorgas de escolha, seu programa de TV favorito para consumir, ou sua música favorita que eles constantemente bombeiam em sua cabeça para amortecer a possibilidade de que um pensamento reflexivo original possa ocorrer a eles. Se bem que, tipo assim, agora me veio uma coisa aqui na minha cabeça aqui, que é o seguinte. Eu acho que quando o autor está falando mundo moderno, talvez ele não esteja usando o vocabulário ali da separação entre modernismo e pós-modernismo. Talvez ele esteja usando o conceito do évola do modernismo, né? De revolta contra o mundo moderno. Talvez seja esse o conceito de modernismo, né? Mas enfim, vamos seguir o texto. Mais do que isso, essas pessoas geralmente não conseguem imaginar a vida sem seus pecados principais e retrucam com raiva quando alguém se atreve a direcioná-los de outra forma ou julgá-los. Eles não apenas têm uma espécie de síndrome de Estocolmo com o pecado, mas também não conseguem compreender o fato de que as pessoas são algo mais profundo que seus hábitos e o prazer. Isso aqui tem um texto se eu não me engano, do Epicuro, né, que ele vai dizer assim, que olha, existe o prazer da sensibilidade, que seria esse prazer que escraviza as pessoas, né, mas existe um prazer que é um prazer muito maior, muito melhor, que seria o prazer dos atos reflexivos mentais, seriam prazeres de nível superior, que seria o prazer que, por exemplo, relacionado ao pensamento, à filosofia e tal, né? E daí, no caso do Epicuro, valeria a pena você abrir mão desses prazeres carnais para você ter um tipo de vida mais refinado, para que você tenha acesso a esses prazeres de um nível superior, que seriam os prazeres da racionalidade e tal, né? Mas não sei, só me veio aqui na cabeça aqui agora isso, né? O controle dos impulsos leva à liberdade. No entanto, se alguém pode restringir seus impulsos, ele estará livre para realmente sentar e deliberar e tomar decisões livres sobre o que é melhor fazer. É aqui que começa a verdadeira liberdade. O conceito é totalmente estranho para o comedor, o escravo do pecado, porque ele não pode nem mesmo ter espaço mental para pensar, além do seu constante serviço ao pecado. Para ele, é apenas eu me divertindo versus alguns odiadores que são contra a diversão, né? Isso aí, assim, ó, essa parte eu achei interessante do texto, né? Porque eu concordo com isso aqui, cara. Eu acho que assim, o controle dos impulsos, ele leva não é que ele leva uma liberdade, mas ele leva uma liberdade com mais sentido, né? Um exemplo que pode ser dado com relação a isso, né, é a prudência na alimentação, né? Por que muitos dos gordos são gordos? Eles são gordos porque eles não conseguem dizer não ao prazer alimentício, né? Ao prazer de você adquirir alimentos, né? De você consumir energia. Então o cara consome muita energia e vai ficando grande, né?
E nesse sentido, você consumir muita energia, isso aí faz mal pro teu corpo. Porque você vai ter uma série de problemas, são problemas associados ao consumo excessivo de alimentos, né? Então, nesse sentido, isso aí vai levar à tua destruição. Você vai ter um infarto, você vai ter uma coisa, você vai ter um problema, né? Então, nesse sentido, é muito melhor você ser um cara prudente e comer só o necessário, o que é bastante difícil de fazer, porque tu vai ter que dizer não ao prazer de comer, né? Isso é difícil de fazer, tu tem que ter um autocontrole, né? Mas é muito melhor pra tua vida tu controlar o teu impulso por alimentos, né? E teus diversos impulsos, né? O impulso, você deve acatar um impulso quando você julga que aquele impulso é algo bom pra sua vida, né? Então por isso que quando você passa na frente de uma padaria e você olha um bolo, e você tem dinheiro pra comprar, cara, você deve pensar não só na questão do dinheiro, você deve pensar, cara, será que eu preciso comer um bolo desse agora, né? Às vezes tu precisa, sei lá, às vezes tu recebeu uma promoção lá no na tua empresa, tu quer comemorar alguma coisa, você passa na padaria e compra um bolo, pra fazer uma pequena comemoração por uma pequena vitória da sua vida, né? Mas em muitos casos você não precisa, né? Então, ou às vezes você vai comprar o bolo porque alguém tá de aniversário e tal. Cara, esse fone tá chiando aqui. Mas o negócio que eu tô te dizendo assim, olha, você vive uma vida muito melhor se você consegue controlar os teus desejos, da sensibilidade, os teus desejos mais básicos, né? Então, isso vale para alimentos, isso vale para o instinto sexual, do cara que é comer, o cara fica o dia inteiro lá no brasino. Isso aí faz mal, cara. Lá na frente isso aí vai fazer um mal, né? E o ideal é você ter uma moderação, até mesmo nisso, né? Então tá correto o texto aqui do cara. Escravos dos vícios são escravos em geral. Religião? Não. Elas fazem... elas são instituições feitas pelo homem para nos controlar, disse o cara. Uma camiseta do negócio do Brasino e comendo no McDonald's. Olha só que interessante, ó. Vou fazer que nem... Vou dar uma Dernani, ó. Li aqui em cima, cara. Falei aqui em cima, acertei aqui embaixo. Ó, tá vendo aqui o gordão aqui, ó? O gordão é isso. O gordão é o cara que não conseguiu dizer não pro desejo de alimentação. Não, eu juro pra ti que eu não tinha visto essa foto aqui do gordão, cara. Porra, já acertei, dei uma Hernani, cara. Li aqui em cima, acertei aqui embaixo, cara. Mas assim, o cara tá dizendo assim, olha, não, a religião é uma instituição feita pelo homem para controlar a gente, né? Só que o que ele não se dá conta é que, olha, existe um monte de outras instituições também feitas pelo homem para controlar as pessoas, né? E que vão controlar as pessoas levando elas para um caminho muito ruim, né? No caso do site do Brasino, no caso do site do M, né? Do site da indústria farmacêutica, do remédio antidepressivo que o cara vai tomar e tal, da rede social e por aí vai, né? Se você se identifica com seus impulsos, é muito fácil motivá-lo a defendê-los com a mesma impulsividade, se lhe disserem que eles estão sob ataque. Não, e tem também a relação do coping, né? Do coping, né? Que chama. Às vezes o cara que é gordo, tipo assim, no fundo, cara, no fundo ele sabe que faz mal ele comer muito. No fundo ele sabe, né? Mas ao mesmo tempo ele sabe que ele não tem autocontrole e ele não vai conseguir parar de comer. E o cérebro dele sabe disso. Então o que o cérebro do cara faz? O cérebro do cara... Pro cara conseguir lidar com o fato dele não ter autocontrole, o cérebro do cara inventa o seguinte, não, mas ser gordo é ser saudável também. Não quer dizer que porque tu é gordo que tu não vai ser saudável. Daí tu entra nos coping gigantescos aí e daí tu começa a chamar as pessoas que estão tentando te ajudar a falar, ó, dá uma emagrecida e tal. Não, isso é gordofobia e tal. Né? Não teve aquela influenciadora digital lá, que é enorme, que o trabalho dela é ser gorda. Que ela foi no médico, uma médica, né, e a médica falou pra ela, olha, a senhora tá com obesidade e tal. Que a obesidade é uma doença que possui vários graus e tal, né, explicou pra ela assim, e ela ficou muito brava com a médica e processou a médica. Perdeu, obviamente, né, perdeu.
mas processou a médica. Não vale nem a pena citar o nome da pessoa, porque um ser humano lamentável, né? Ou seja, as pessoas meio que buscam defender o senhor delas, né? E o senhor delas, nesse caso, é o desejo por alimentos, né? Embora possa ser difícil conviver... Só um pouquinho. Embora possa ser difícil conviver com pessoas impulsivas como indivíduos, elas são fáceis de controlar, como grupos, e podem ser conduzidas como ovelhas irracionais. É verdade. As pessoas que são reativas na política são sempre as perdedoras. O que é uma vida impulsiva, se não uma vida totalmente reativa e, portanto, controlável. Ó, isso aqui é uma indireta aqui para os ANCAPs. Ó. Eu falei sobre isso no episódio falando sobre fascismo, né? As pessoas que são reativas na política são sempre as perdedoras, né? No caso do ANCAP, né? Não pise em mim e tal, don't tread on me e tal. Né? E o que é uma vida impulsiva, se não uma vida totalmente reativa e, portanto, controlável? No caso dos ANCAP, isso é interessante porque os ANCAPs eles não perceberam, mas eles estão sendo controlados por grandes corporações. Né? Então, quando a grande corporação quer enfraquecer a esquerda, eles usam a pauta econômica dos ANCAP. Olha, você não pode botar imposto, porque imposto é roubo, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Quando as elites querem enfraquecer a direita, eles usam a pauta moral do ANCAP. De olha, ninguém deveria ser capaz de julgar o que alguém faz entre quatro paredes e tal, né? E o ANCAP concorda. Não, isso é uma coisa de natureza individual. Não, isso é uma coisa de natureza individual. Não, porque é só as quatro paredes, só o quarto ali, são dois adultos, eles sabem o que fazem. Sendo que, na verdade, a gente sabe que nunca fica entre quatro paredes. E tipo assim, começa nas quatro paredes, mas sempre vai para fora das quatro paredes, né? Por isso que, por exemplo, alguns países, e aqui a gente não pensa com relação a conduta sexual, a gente pode até pensar numa conduta religiosa, né? Por que certos países, tem países, cara, que você não pode expressar a tua religião nem mesmo dentro da sua casa. Por quê? Porque esses países totalitários, eles sabem que não vai ficar ali dentro da sua casa. Eles sabem que começa dentro da sua casa e se expande para fora da sua casa. Né? E isso vale tanto para uma conduta sexual quanto para uma conduta religiosa. Né? Por isso que um país que quer controlar a religião, ele não permite que nem dentro da sua casa você expresse a religião. Então, se os caras entrar um dia na sua casa e tiver um monte de símbolo religioso, você vai preso. Né? Mesmo que seja um negócio dentro do seu espaço privado. Né? Então a religião não é tolerada nem num espaço privado. Né? Por quê? Porque se sabe, né, que nunca fica entre quatro paredes. Nada. Né? Mas vamos seguir aqui. O estado real. Com a compreensão clássica de liberdade, o objetivo das convenções sociais da moralidade tradicional e do bom governo é aumentar a verdadeira liberdade, minimizando a tentação de alguém ao vício. As pessoas nascem com alguma tendência ao vício, pecado original para os cristãos, sim, é verdade, que pode ser facilmente agravado. O objetivo da sociedade normal é afastar as pessoas da lascívia e do comportamento impulsivo. Isso claramente não é o objetivo do Ocidente moderno, no entanto. Um viciado em drogas não é livre. Um adolescente que chega da escola todos os dias, fecha a porta e assiste nananã na internet não é livre. Uma pessoa que verifica compulsivamente seu feed de mídia social quando acorda ou está um pouco entediada não é livre. Né? E isso aí, lembra que eu falei pra ti no começo desse episódio que eu não gosto que me adicionem em grupo? Né? Isso aqui é uma de certo modo, cara, quando você tem que ficar respondendo 2 horas de grupo, de Telegram, de Instagram, Instagram não tem grupo, de WhatsApp, você não é livre. Né? São 2 horas, cara, que você perde, né? E, claro que no meu caso eu também não tô sendo livre porque eu tô jogando DayZ, né? Então tu tá preso na Matrix dos games e tal. Entretanto, a Matrix dos games é uma coisa muito menos prejudicial do que a Matrix de rede social, né? Ou eu tô de coping também, né? Não sei. Mas o negócio dos games, né? Eu já falei isso, né? O ser humano, cara, ele não é um ser unicamente produtivo. Né? Faz parte da vida humana
que o ser humano ele possua um desejo de entretenimento, né? Então a ideia do jogo ela é uma coisa que existe desde o começo da humanidade e vai continuar existindo, né? Então eu não vejo como um problema você jogar um game, alguma coisa no computador, desde que você seja uma coisa controlada, né? Agora o cara ficar 8 horas por dia dando last hit lá no League of Legends, cara, daí não, daí você tá com problema. Daí não tá correto isso aí, né? Mas seguindo, uma mulher que dorme por aí até os 20 anos e fica sem nada não é livre. Um menino que fica acordado até tarde porque tem que triturar um videogame não é livre. Exatamente, ó. Falei aqui em cima e lá embaixo. Acertei ali, falei aqui em cima e acertei aqui embaixo, né? Então é preciso, no caso dos games, é preciso que tu tenha moderação, o que é bastante difícil de fazer, né? Assim como é difícil pro gordo parar de comer, pro cara que gosta de jogar uns games é muito difícil parar de jogar, né? Ninguém pode dizer que essas pessoas realmente querem o que fazem. Ninguém consente totalmente com qualquer comportamento impulsivo. Na verdade, é por isso que, na tradição católica, os pecados de incontinência não são tão graves quanto os pecados deliberados. Não é um jogo justo, né? Que o pecado da incontinência, se eu entendo, é você não conseguir dizer não, por exemplo, um prato de comida, né? Enquanto que um pecado deliberado seria você escolher trair alguém, você decidir trair alguém, né? Oferecer uma maçã para alguém na casa da Eva, né? Então esse pecado, que é um pecado que foi decidido, ele é muito mais grave que o pecado dos desejos assim mais básicos, né? Tá entendendo? Mas eu não sei se é isso, mas eu acho que eu entendo que talvez seja isso. De qualquer maneira, o objetivo da igreja ou de uma sociedade moral e de um governo moral, em geral, é aumentar a liberdade, sendo um poder compensador para os vícios inatos. O objetivo da instrução moral não é restringir o homem, mas torná-lo mais livre, eliminando as verdadeiras causas de sua escravidão, seus vícios, seus maus hábitos, suas parafilias sexuais, sua gula e ganância. Tá? E terminou o texto do cara aqui. Mas é que eu acho assim, ó, eu acho que assim que o texto do cara ele se propõe a discutir a liberdade, ok, tá? Mas eu acho que a religião não existe para tornar o homem mais livre. Eu acho que a religião serve para ligar o homem a Deus, né? Então uma instrução moral, eu não sei, cara. O objetivo da instrução moral não é restringir o homem, mas torná-lo mais livre. Eu acho que não. Eu acho que o objetivo da instrução moral não é deixar o homem mais livre. Porque aí você tá com um paradigma de que tudo gira ao redor da liberdade. Na verdade, não. Acho que o objetivo da instrução moral de uma religião na verdade, botar o ser humano no caminho da retidão, né? Que seria o caminho do alinhamento da pessoa para com Deus, né? Para aquilo que Deus quer, né? Quando a gente fala em retidão, né? A gente está falando que Deus criou tudo e fez o ser humano para seguir uma linha reta, né? Esse seria o caminho da retidão. E quando a gente age por pecado, a gente acaba se desviando dessa linha, ou seja, a gente se desvia de Deus e a gente não consegue seguir Deus, né? Então, eu acho que a instrução moral, o objetivo de uma religião, numa instrução moral, não tem a ver com liberdade, né? Você pensar em termos de liberdade, acho que você tá ainda preso na concepção moderna de que a liberdade é algo importante, né? Você tá que nem o Zancap nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, não vou me fazer desentendido, e eu entendo o objetivo do cara que escreveu o texto. Eu entendo o texto dele, que é um texto assim, dizendo, olha, quando você diz não para certas coisas, na verdade, tu tá sendo muito mais livre do que o cara que diz sim, que é, né, por exemplo, o cara da dorga, né? Então, quando você diz não às dorgas, você tá sendo mais livre do que o cara que tá dizendo sim, né? E nesse sentido, a instrução moral e a moralidade, os objetivos da igreja, elas acabam, de uma certa maneira, te libertando, tá? Então, é mais ou menos isso, o artigo do cara. Ele deixou a carteira de Bitcoin aqui dele, deixou um outro endereço aqui de Monero, né?
Monero. Eu gosto do Monero. Monero uma privacy coin, né? Que você pode doar dinheiro para as pessoas sem que ninguém saiba. O Monero ele tem uma tecnologia que assim, ó. Tu não sabe quem te deu o dinheiro, né? Você não sabe quanto dinheiro foi mandado e você não sabe para quem que foi mandado. É um negócio que é bastante interessante a tecnologia deles, cara. Que é um negócio praticamente, até onde eu saiba, é irrastreável. Enquanto que o Bitcoin não. O Bitcoin você consegue facilmente, né, ir atrás, né? Não facilmente, mas você consegue, né? Você não consegue reaver os Bitcoins, mas você consegue saber quem trocou com quem, né? Qual carteira trocou com qual carteira. Como é que eu saio de uma tela cheia aqui? Tá bom, pessoal? De uma maneira geral, eu gostei do texto, tá? Se eu fosse o orientador desse guri aqui que escreveu, assim, o que daria pra dizer assim de correção, assim? Daria pra dizer que ele tá considerando a modernidade iluminista como uma coisa só. Talvez o termo correto seria você falar em pós-modernidade, né? A não ser que ele está usando o conceito de modernidade do Évola. Se ele está usando o conceito de modernidade do Évola, daí talvez faça sentido. Porque o conceito de moralidade do Évola, ele engloba a parte existencialista, que é a parte do que acontece depois da parte do Deus está morto. Tá? Então, pega a modernidade para o Évola, pega tanto o período kantiano, iluminista, não sei o que, quanto o período pós-moderno, né? Só que se ele for falar em modernidade, usando o conceito do Évola, eu acho que ele teria que deixar explícito o que ele está falando em termos de Évola, tá? Não sei como ele está pensando, né? Mas é um bom texto, cara. Assim, não tenho grandes críticas, acho que está correto, né? E é isso, quanto tempo eu já falei aqui, cara? Pô, falei 1h11, cara, né? Então é isso, gente, o que eu tinha pra falar, né? Li o texto aí, não sei se os meus comentários foram úteis aí pro ouvinte aí que patrocinou o negócio aí, pro Daeleon. Se foi útil aí, um abraço pra você. Se foi inútil, peço perdão pelo vacilo. Mas obrigado igual por apoiar o canal, tá? Se você quiser que eu leia algum texto, fale sobre algum assunto, alguma coisa, considere fazer uma contribuição pro NVP ou lá pro meu canal, tá? Porque volta e meia eu aceito sugestões dos ouvintes, né? É bastante comum, né? O ouvinte sugerir um texto e eu falo, mas tem muita gente que sugere para temas e eu acabo não tratando porque tem outros temas para tratar ainda. Então, se você quiser que eu fale sobre algum assunto, trate de algum tema e você quiser prioridade para isso, faça uma contribuição aí pro canal, entre em contato lá com o Hernani, tá? Contanto que se não for jorgice, se não for coisa que pode dar problema, tá? Eu tô falando uns negócios normal, cara. Não vou. Esses dias, cara, eu postei um vídeo lá no meu canal falando sobre fascismo, os caras dizendo assim, não, porque tu tem que explicar a simbologia bigodista. Eu falei, não vou explicar não, cara. Não vou. Ah, mas tem que explicar porque não vou não, cara. Eu sei a simbologia, né? Mas não vou explicar, né? Se você quiser saber, cara, procure você mesmo, cara. Eu não endosso esse tipo de coisa, tá? Mesmo que seja de um ponto de vista educacional, eu acho que não cabe, né? Então, assim, se você quiser sugerir algum tema, faça uma doação lá pra ajudar a manutenção do canal. E contanto que for algum tema, assim, alguma coisa que dê pro cara ler, que nem esse texto aqui, esse texto dá pra ler, tranquilo, né? Tá, e daí eu aceito, né? E preferencialmente alguma coisa que os ouvintes gostariam de ouvir, tá? Não vai me pedir pra discutir algum tema que só tu vai ouvir e ninguém mais vai ouvir, né? Porque, que nem eu disse, o YouTube a gente leva em conta a visualização, né? A gente tem que tá sempre procurando a visualização. Então, se eu botar um tema muito pesado, as pessoas não vão ver. Daí vai cair a visualização e é ruim, tá? Mas fora isso, cara, qualquer tema aí a gente tá aceitando. Um abraço pra você, obrigado aí ao pessoal aí o Daleon que fez uma doação ao canal. Obrigado, valeu, tamo junto e até mais. Tchau, tchau. Agora vou ter que sair caminhar. Fui.